Está no ar o programa Espalhando Saberes de Corpo e Alma. E aí, galerinha do sexto ano, que bom estar novamente com você. E hoje vamos bater mais um papo com Priscila, que vem falar sobre um tema bem gostoso. Diz aí, Priscila. Olá, galerinha do sexto ano. Feliz demais em poder estar mais uma vez com você. Hoje vamos falar a respeito do bullying. Tenho certeza que você já ouviu falar nessa palavrinha, não é verdade? Ótimo! O que seria o bullying? Vamos lá. Bullying é todo ato de violência física ou psicológica, com a intenção e repetição de comportamento que ocorre sem nenhum motivo específico. Ou seja, é uma violência onde o coleguinha fere o outro sem motivo nenhum. O bullying pode ser praticado por uma pessoa ou grupos de pessoas contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de machucá-las. Na prática do bullying, temos a presença de uma palavra chamada violência. Explica o que é isso para a nossa galerinha, para esse povo bom que está nos ouvindo, Priscila. Beleza, meu amigo Valdemar. Você, garotinho e garotinha, sabe o que é violência? Sabe sim. Além de saber o significado da palavra, imagino que você já sofreu algum tipo de violência na escola. Então, violência é o uso da agressividade com a intenção de machucar outra pessoa. No bullying, existem vários tipos de violência. Porém, as violências mais comuns são a violência física e a violência psicológica. Agredir uma pessoa fisicamente com chutes, socos e murros repetidas vezes é tido como violência física. Já a violência que você coloca medo na pessoa, persegue e ameaça, chamamos de violência psicológica. E aí, turminha do sexto ano, você já sofreu esse tipo de violência? Ou já praticou ela com algum coleguinha? Se a resposta for sim, é hora de mudar. E a hora é agora. Priscila, você falou dos tipos mais comuns de bullying e nos esclareceu sobre o assunto. Foi muito legal. Porém, como vivemos na era digital, queremos que você fale um pouco sobre o cyberbullying. Certo, Valdemar. Muito importante falar sobre o cyberbullying. Antes de responder a pergunta, eu quero perguntar à galerinha que está nos ouvindo o que seria o cyberbullying. Nome difícil, achou? Pois é. Então, pessoal, o cyberbullying é um tipo de violência praticada contra alguém através da internet ou de outras tecnologias relacionadas. Por exemplo, nos grupos de WhatsApp, alunos podem praticar o cyberbullying falando mal de um ou outro aluno, seja pelo fato desse aluno ter uma orelha grande ou ser gordinho. Priscila, o que poderia ser feito para prevenir o bullying e evitar que muitos adolescentes sofram traumas e que deixem feridas difíceis de serem tratadas? Vamos lá. O primeiro passo para a cultura de não violência e de respeito ao ser humano no ambiente escolar é que você aceite seu colega da forma que ele é. Olhe para sua mão. Vamos lá. Olhe bem. Seus 5 dedos das mãos. Eles são iguais? Claro que não. Porém, eles são seus dedos e têm muita utilidade, certo? Assim somos nós humanos. Somos diferentes, porém temos o nosso valor no mundo. Ser diferente é legal. Somente ame e respeite. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Está no ar o programa Espalhando Saberes de Matemática. E aí, galerinha do sexto ano, estamos começando mais um programa Espalhando Saberes com a Matemática. E estamos aqui hoje com ela, a nossa querida professora Cleonice. E aí, professora, tudo bem? E aí, pessoal? Eu sou a professora Cleonice, da Rede Municipal de Ensino de Oeiras. Estou bem, espero que vocês estejam ótimos, ansiosos e preparados para mais um encontro. Hoje continuaremos falando da divisão. Que legal, professora. Estou bem ansioso para continuar aprendendo sobre a divisão. Então, galerinha, vamos lá navegar pelo nosso maravilhoso mundo da matemática. Theo, na aula passada falamos da ideia de divisão e também sobre os termos.
Hoje nós vamos relembrar a função de cada um destes termos e veremos alguns exemplos. Com a aula de hoje, galera, vocês responderão a atividade 4, as questões 1 e 2, tá bom? Na atividade 4, vocês responderão a questão 1 e 2. Então vamos lá, professora, relembrar os termos da divisão. Vamos lá. O primeiro termo é o dividendo. Você pode me explicar melhor sobre ele? Posso sim, professora. O dividendo é o número que está sendo dividido em partes iguais. Muito bem. Agora, o divisor é o número que indica em quantas vezes vamos dividir. Certo, professora. E o quociente é o resultado desta divisão. Muito bem. E o que sobra é chamado de resto. Ok, professora. Agora vamos trabalhar com exemplos, né? Isso mesmo. Vamos trabalhar a seguinte situação. Júlia decidiu vender caixas com doces para arrecadar dinheiro e poder viajar nas férias. Ela comprou 12 caixas e com os ingredientes produziu 50 brigadeiros, 30 beijinhos, 30 cajuzinhos e 34 bem casados. De acordo com a produção de Júlia, quantos doces ela deve colocar em cada caixa para serem vendidos? Olha só, nós vamos analisar primeiramente quais são os termos desta divisão. No caso, ela precisa dividir os docinhos em 12 caixas. Então, os docinhos, quem está sendo dividido, não é? É o dividendo. As caixas, que é em quantas vezes os docinhos vão ser divididos, é o divisor. O quociente é quem a questão procura. Então, vamos lá. A primeira coisa a se fazer é somar quantos doces foram produzidos. Nesse caso, 50 brigadeiros, mais 30 beijinhos, mais 30 cajuzinhos e mais 34 bem casados. O processo da adição vocês já sabem fazer. Então, somando todos esses docinhos que ela fez, nós temos exatamente 144 doces, não é? E para isso, ela vai dividir esses doces em 12 caixas. Nesse caso, 144 é o dividendo. Nós vamos organizar daquela forma, lá no método da chave. Colocar o 144, abrir a chavezinha, aquele formato de L, colocar o 12, que é o divisor, não é? Em quantas caixas ela vai colocar esse doce. E aí, nós vamos à procura do quociente. Nesse caso, o primeiro número aí do 144 é o número 1. Aí você pergunta, professor, eu posso dividir 1 pelo 1 do 12? Não pode. O divisor a gente não pode separar. O divisor é 12, tá bem? Então, 1 não pode dividir por 12. O que é que eu faço? Junto com o próximo número, que é quem? 4. Nesse caso, ficará 14 dividido por 12. Aí sim eu posso fazer essa divisão. Que é quanto? 1. 1 vezes 12, 12 para 14, 2. Nesse caso, nessa divisão, eu tive resto 2. Pronto, coloquei o 2 aí logo embaixo. E aí eu vou descer quem? O número 4, que é o próximo 4 do dividendo que está faltando. Quando eu desci e juntei com 2, eu fiquei com o número 24. E aí eu vou dividir por quem? Pelo divisor, que é 12. 24 dividido por 12 é exatamente 2. Por quê? 2 vezes 12 é 24. E para 24, nada. Nesse caso, o resto é 0. Tá bom? Então, Júlia vai dividir exatamente assim. 12 docinhos em cada caixa. E nós temos quantas caixas? 12 caixas. Nesse caso, 144 é o dividendo, que é o total de doces. O 12 é o divisor, que é em quantas caixas ela vai colocar. Nós temos o 12 também como quociente, que é quantos doces ela vai colocar em cada caixa. E nós temos o 0 como resto. Nesse caso, nós temos uma divisão exata. Pessoal, na hora de fazer a divisão, a questão pode te pedir tanto o quociente, como ela pode te dar o quociente e pedir o dividendo, pedir o divisor. Então, ela pode estar pedindo qualquer um dos termos. Não se acostume a responder somente procurando o quociente, tá bom? Porque a questão pode pedir qualquer um dos termos. Ela poderia te dar o divisor e o quociente, nesse caso, 12 docinhos em 12 caixas, e perguntar quem é o dividendo. E aí, como era que você ia fazer? Simplesmente multiplicar. Por quê? Porque a divisão e a multiplicação são operações inversas. Nesse caso, eu tinha 12 docinhos em cada caixa e eu tenho 12 caixas. 12 vezes 12, 144.
ou seja, eu tenho 144 docinhos. E aí eu fui à procura do dividendo. Então, na hora de responder uma questão, eu posso pedir tanto o quociente como o dividendo, o divisor ou até mesmo o resto, ok? Esse método da chave, o algoritmo que ele segue é a divisão euclidiana. E o que é que ela diz? Ela me diz que o dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Nesse caso, colocando em prática, eu tenho que o dividendo, 144, não é? É igual, quem é o quociente? 12, vezes quem é o divisor? 12, mais quem é o resto? 0. Então, 144 é exatamente igual a 12 vezes 12 mais 0, tá bom? Só explicando na divisão euclidiana. Certo, professor, eu entendi tudo direitinho sobre a divisão. É muito bom quando a senhora faz essas questões de situação para a gente. Muito bem, Theo. Parabéns. Vamos para a frase de hoje. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Paulo Freire. Nossa aula está chegando ao fim, pessoal. Até amanhã. Tchau! Obrigado, professora, pela aula. E galerinha, não perca o nosso próximo encontro, viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau e fui! Está no ar o programa Espalhando Saberes de Língua Portuguesa. Nossa, como eu estava ansiosa por este encontro! Não parei de pensar em Brenda um único minuto desde que nos despedimos no nosso último bate-papo. E vocês, estão ansiosos também? Eu não canso de dizer, a literatura é uma das viagens mais perfeitas que podemos fazer, não acham? Eu também acho. Nada se compara a uma boa leitura, um conto ou poema de qualidade, por exemplo. É mesmo uma viagem perfeita. Gente, eu sou a professora Iamara Lima. E eu sou a professora Tamires Lima, de Língua Portuguesa da Rede Municipal de Ensino de Oeiras, Piauí. E está na hora de espalharmos saberes de língua portuguesa. Vamos começar? Eu preciso contar que estou muito feliz por estar aqui todos os dias na companhia de vocês. Isso vocês já sabem, né? Mas não custa nada falar de novo. E o Léo e a Brenda? Tô curiosa. No nosso último encontro, ouvimos o conto até o clímax, que é aquela parte em que as coisas se complicam e a gente fica num nervosismo só, preocupados com o que vai acontecer. O Léo e a Brenda... Ai, meu Deus, agora vamos conhecer o desenrolar do problema, o desfecho de tudo isso. O Léo voltou para o palácio e resolveu contar sobre o casamento, primeiramente para a mãe, que não era tão orgulhosa quanto o seu pai, mas tinha medo de perder o seu filho por causa da arrogância do seu marido. Mesmo assim, ela queria que o filho se casasse com a moça por quem se apaixonou. Ela deu a sua bênção e deu também uma boa quantidade de dinheiro e roupas para a garota. Léo e a sua amada resolveram ir embora para outro oceano bem longe dali, mas o pai ficou furioso ao obter a notícia do casamento do filho com a plebeia e ordenou que os seus soldados capturassem os dois. Quando o filho e Brenda chegaram diante do rei e da rainha, o rei ficou surpreso com a beleza de Brenda e disse a todos os presentes: eu estava furioso pela desobediência do meu filho, por ter se casado com uma plebeia sem a minha permissão. Mas agora devo reconhecer que ela é belíssima. Admito que ele fez uma ótima escolha e dou a minha bênção. O rei coroou Brenda, fazendo com que ela se tornasse uma princesa. Houve uma grande festa no reino das tartarugas marinhas. A nobreza e a plebe passaram a conviver harmoniosamente no Palácio Real. A mãe de Brenda, Emília, virou Baronesa Emília.
O príncipe Léo e a princesa Brenda subiram ao trono logo após a despedida do pai. Tiveram muitos filhos e foram felizes por muito e muito tempo. Ufa! Ainda bem que saiu tudo bem, não é? Gente, agora é aquele momento de ouvirmos o conto integralmente para podermos observar cada momento. Introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Vamos lá? A Tartaruga e sua linda filha, de Saulo Romero. Houve um tempo em que uma tartaruga marinha chamada Emília deu à luz a sua linda filha, Brenda. No reino das tartarugas marinhas, havia um rei que era uma tartaruga anciã, que se achava o mais poderoso dentre todos os animais marinhos e tinha um filho que no futuro seria o seu herdeiro no trono e deveria se casar com uma tartaruga nobre. Então, o rei apresentou algumas das mais belas moças do reino das tartarugas marinhas, mas o herdeiro não gostou de nenhuma. Irritado, o rei decidiu liberar um decreto que autorizava a morte de todas as tartarugas fêmeas do reino, pois temeu que o seu herdeiro viesse a se apaixonar por alguma tartaruga pobre. Emília, a tartaruga mãe, sabendo quanto a filha era bonita e que se o herdeiro a visse se apaixonaria, logo decidiu esconder a filha até que ele se casasse. O pai de Brenda não concordava, mas aceitou ficar escondido por um tempo. Quando resolveu voltar, foi só a conta para ele e a filha e o rapaz se esbarrarem durante um passeio pelas águas do imenso reino, e o pior aconteceu. Ele se apaixonou pela bela tartaruga marinha imediatamente ao vê-la. Léo se aproximou de Brenda, falou dos seus sentimentos pela bela tartaruga, pediu-a em casamento e ela, que também havia se encantado pelo jovem herdeiro, aceitou o pedido. Feliz, Léo voltou ao palácio, mas escondeu que se casaria com Brenda. No dia seguinte foi comprar vestidos para a noiva e entregá-los em sua casa, aproveitando para fazer o pedido oficial à sua mãe. A mãe tartaruga se preocupou bastante, pois sabia que quando o rei soubesse do casamento, tentaria eliminar a moça e toda a sua família. O príncipe logo disse que preferia morrer a ver a sua futura esposa e seus futuros filhos morrerem. Ele prometeu que protegeria Brenda da fúria do rei, e a mãe aceitou, mesmo com o coração apertado. Ele decidiu voltar ao palácio e contar a notícia do casamento aos pais, começando pela sua mãe. Bem, o restante vocês já lembram, né? Eles fugiram, o rei mandou capturá-los, se encantou ao ver a beleza da Brenda e abençoou os dois. E Brenda virou princesa também. E que conto lindo, minha gente! Agora, eu convido vocês para identificarmos os elementos dessa narrativa. O conto com os personagens, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. Temos os personagens, que são Brenda, Léo e os seus pais. O narrador é do tipo narrador observador, pois ele não participa da história, apenas conta o que observa. O tempo, bem, sobre o tempo, podemos deduzir alguns meses ou anos, desde quando o rei chama as moças da realeza, passando pelo período em que Brenda fica escondida. Depois volta e encontra o príncipe. Os dois fogem e retornam. Isso é o tempo na narrativa. Ele pode ser desde uma narrativa, onde a história acontece em um único dia, por exemplo, até narrativas que duram anos e anos, como é o caso da Rapunzel no Alto da Torre, que ficou presa desde a infância até a vida adulta, quando fugiu com o príncipe voando de vassoura. Gente, e o espaço, vocês sabem, né? Um reino submarino, mares e mares, por onde habitavam todas essas tartarugas marinhas. O enredo, que é a história de um casal de tartarugas marinhas, e o conflito, que é o risco de morte da bela tartaruga Brenda. Ainda bem que o desfecho dessa história foi agradável. E o nosso encontro de hoje também tem um desfecho feliz, pois viajamos pela leitura e conhecemos vários elementos de uma leitura do gênero textual conto. O nosso próximo encontro será um encontro de leitura literária, para relembrarmos tudo o que aprendemos. Tia Tamires, eu conto ou não conto? No próximo encontro você conta sim, tia. Até lá, tia Yamara. Até lá, beijos, meus anjinhos. Beijos, meus amores do sexto ano. Eu aguardo vocês.
Está no ar o programa Espalhando Saberes de Inglês. Hello, my students do 6º ano! Como é bom estar aqui mais uma vez no programa Escola da Família, conectada ao saber. I am Teacher Carla e a partir de agora estaremos juntos espalhando saberes de inglês pelas ondas do rádio. Na nossa aula de hoje, iremos contar com a participação do Teacher Ailton Santos, professor de inglês da Rede Municipal de Oeiras. Hello, teachers! Welcome! Hi, teacher and students. It's my pleasure to be here today. It's your pleasure, teacher. Dear student, no decorrer das nossas radioaulas, aprendemos várias palavras e expressões da língua inglesa. Agora, que tal aprendermos como pronunciar o alfabeto em inglês? Ótimo, teacher Carla. O som do alfabeto em inglês, quando falamos, é um pouco diferente do português e é importante sabermos como pronunciar cada letra do alfabeto. Então vamos ouvir a música a seguir do alfabeto em inglês? Galerinha do 6º ano, você pode nos acompanhar na página 28 do nosso material, pois lá se encontra o alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, N, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs, 26 letters from A to Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, N, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs, 26 letters from A to Z. Querido aluno, querida aluna, que tal praticarmos juntos com o Teacher Ailton o alfabeto? Você está com a sua apostila aberta na página 28, não está? Então, nos acompanhe repetindo junto com a gente. Let's go, teacher! Of course, teacher. E você, student, nos acompanhe falando e praticando o alfabeto em inglês. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, X, T, U, V, W, X, Y, Z. ou pode ser também Z na língua inglesa britânica. Você sabia que o som do H se parece muito com o som do número 8? 8. E algumas vezes se fazem trocadilhos, piada a respeito disso. E olha só, o H é a 8ª letra do alfabeto. Não é uma coisa incrível? Tenho certeza que você conseguiu entender cada som que produzimos pelo alfabeto em inglês.
Teacher, também tenho certeza que eles conseguiram entender. E para nos mostrar isso, eles irão gravar um vídeo ou áudio soletrando as letras do nome deles, ou da mãe, do pai ou irmão, e irão enviar para a sua escola. Nossa, estou crazy para ouvir o áudio ou ver o vídeo deles. Então, no caso, eles irão fazer desta forma que eu vou explicar agora, não é, teacher? Meu nome é Carla, então soletrando as letras do meu nome ficariam C-A-R-L-A. Isso mesmo, teacher. Let's go, students. Vamos produzir nossos áudios. Mas você pensa que a nossa aula chegou ao fim? Não! Temos muito que aprender. Que tal agora aprendermos alguns cumprimentos em inglês? Isso mesmo, iremos aprender os greetings. Vamos ouvir agora trechos de pequenos diálogos. Só lembrando, você pode acompanhar esses diálogos pela página 29 da nossa apostila 2. Diálogo 1. Hi, I'm Carlos. What's your name? Hello, I'm Bárbara. Diálogo 2. Good morning, Jessica. Good morning, Mrs. Garcia. Diálogo 3. Hi, Rose. How are you? Hello, Jackson. I'm fine, thank you. And you? Diálogo 4. Goodbye, Anita. Bye. E aí, conseguiram identificar algum cumprimento? Desde o início, a teacher Carla e eu estamos falando hello, hi. Você sabe qual o significado dessas duas expressões? Elas significam olá ou oi. Quando vamos cumprimentar alguém em inglês, geralmente usamos uma dessas duas palavras para iniciar uma conversa. Já good morning significa bom dia. Sempre nos horários da manhã até o meio-dia usamos esse cumprimento. Na parte da tarde, devemos usar o good afternoon. Assim, você estará dando uma boa tarde para a pessoa que você está conversando. Teacher, não podemos esquecer o boa noite. Teacher Ailton. Boa noite em inglês pode ser falado de duas formas: good evening ou good night. Mas eles têm uma pequena diferença de quando e onde devemos usá-los. Bem, good evening é usado quando chegamos em um lugar à noite, como em uma festa, um jantar. Example: good evening, welcome to my party. Boa noite, bem-vindo à minha festa. O good night, por outro lado, é uma opção usada quando queremos nos despedir de uma pessoa ou quando vamos deitar para dormir. Example: I'm going to sleep now. Good night. Vou dormir agora. Boa noite. O goodbye usamos para nos despedirmos das outras pessoas. Ele é o nosso tchau. E falando em goodbye, nossa radioaula está chegando ao fim. Já? Não acredito. O tempo passou voando. Quando se está estudando, o tempo passa que nem percebemos. Foi muito bom estar aqui com vocês, teacher Carla, students. Espero poder participar logo de outra aula dessa. Claro, teacher. Nossa classroom está sempre de portas abertas para você. Venha sempre. My dears, foi um prazer estar com você, aluno, aluna da nossa rede municipal de Oeiras. Espero nos encontrarmos na nossa rádio aula de English. Goodbye. Goodbye.